Olá, sejam bem-vindos. Gente, não repare muito. As pessoas vão chegando aí. Minha live, gente, é as maravilhosas, as mulheres. Enquanto as pessoas vão chegando, o nosso tema da live, se você ver a reprise, eu sou Aurélia Vieira, eu sou terapeuta vibracional sistêmica para mulheres. E a nossa live hoje vai ser 2 liberações que nós mulheres precisamos para viver uma vida leve, viver uma vida mais tranquila, viver uma vida como a vida deve ser, boa, né? E quando a gente fala assim de liberação, às vezes você não consegue imaginar, mas às vezes você tá presa. Eu já passei por isso. Eu me sentia presa no meu relacionamento. Eu me sentia presa em aqui estar com vocês, em falar com vocês. Eu me sentia vergonha. Eu sentia vergonha até do meu cabelo cacheadinho, né? Que eu tô na transição, gente. Então, quando a gente tem esses bloqueios, e eu tinha também, agora me lembrando, eu não tinha uma liberação com a minha mãe. E eu sei que também tem muitas mulheres aqui, você pode até ser uma, não sei, que você pode estar preso ou em traumas de infância, ou no seu relacionamento. Você acha que é um peso o seu relacionamento. Você acha até que seus filhos são um peso. Até a relação com a mãe. Se você acha que se você tem aquela sensação que a relação com a tua mãe tem esse peso, então você precisa ter um movimento para olhar para isso. Porque nós precisamos de 2 liberações. O que são essas liberações? É uma premissa. É como se fosse... É realmente uma libertação, posso dizer assim, né? E quando por exemplo, gente, eu sentia muito assim a minha relação com a minha mãe. A minha relação com a minha mãe era... Eu não era aberta com a minha mãe, eu não, assim... Eu queria que ela tivesse... A minha ideia de mãe, mesmo depois que eu fui mãe, que eu sou mãe de 2, eu não mudei meu olhar para com a minha mãe, né? Aqueles julgamentos que a gente tem sobre a mãe. E aí, quando a gente tá nessa dimensão de criança, porque o que acontece, gente? A mãe, quem é mãe, coloca aqui um coraçãozinho. A mãe, ela não mede esforços pro nascimento do filho. Ela arrisca a vida dela para ter um filho. E às vezes na nossa ignorância mesmo, né? A gente tem esses relacionamentos com a mãe e a gente não dá o devido... Eu não tô dizendo aqui que é para você colocar sua mãe no pedestal como uma rainha, não. É honrar a tua mãe, é dar o devido respeito para ela, né? Porque ela te deu a vida. E olha aqui, respirar a vida, ela te deu, né? E uma das prisões que a gente tem, que é de se liberar para a vida, é a gente ter
esse olhar para a mãe da gente. Porque ela é um pedacinho da mãe, mas ela é uma mulher, como nós. Nós somos uma mulher, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos gostos, a nossa personalidade. Então, uma das liberações é essa, é você olhar para a tua mãe com respeito, honrar, porque ela te deu a vida, né? E quando eu não tinha esse olhar para minha mãe, gente, e é esse mesmo olhar que você tem para sua mãe, você tem para a vida. Porque a tua vida fica desse mesmo jeito, porque isso é uma premissa. Isso é um ensino milenar. Então, uma dessas coisas é isso, né? É a gente olhar para a mãe. E a outra liberação é o quê? É o auto-amor para nós mesmos. Porque se eu não tenho essa autoestima por mim, se eu não tenho... Porque tem muitas mulheres que estão em relacionamentos que elas não querem estar. Isso por N motivos, eu não vou julgar elas. Mas será que você está se amando? Será que você está se permitindo viver a vida? Porque, gente, eu passei 9 anos, não estava na minha essência. Eu não estava na minha... Como é que eu posso dizer? Me percebendo. E quando a gente está no autoconhecimento, a gente começa a se perceber. Então, a primeira coisa, para eu dar amor, para eu jorrar amor, eu preciso me amar primeiro. Mas eu não estou falando daquele amor egoísta, que tem que passar por cima de todo mundo. Não. Eu tenho que ser adulta, resolver o que tem que ser feito e, primeiro de tudo, auto-amor, autoestima, gostar de você, porque se você ficar presa nisso também, você não vai saber como se comportar na vida. Porque você está auto se punhando, está auto se julgando, está auto criticando. Ai, porque eu sou gorda, porque eu sou magra, ai, porque meu cabelo é isso, meu cabelo é aquilo. Então, como é que eu vou emitir para o universo isso se eu não estou me liberando desses traumas, desses bloqueios, dessas crenças limitantes? Entende? Então, o que eu quero... Não vou me estender muito, porque eu não quero tomar o tempo de vocês, mas se vocês estiverem gostando, curte aqui, compartilha a live para que mais pessoas possam ver essa live. E o que eu quero deixar aqui, se você não... Primeiro de tudo, o mais importante, se você não se liberar dos seus pais. O que é se liberar dos seus pais, Aurélia? Se você ficar olhando para eles, julgando, criticando, porque a moda agora, né? Ah, minha mãe é narcisista. Vítima. Vítima de tudo. É vítima do governo, é vítima da escola, é vítima. Mas você é autor da sua própria vida. Você é responsável pela tua própria vida agora, porque você não é mais criança, você é adulta. Então você tem que resolver os seus problemas. E os teus pais, principalmente a mãe, ela te deu a vida, correndo o risco dela perder a dela. Então, no mínimo que você tem que ter é honrar teu pai, tua mãe.
Mesmo aquele pai que só fez fazer e foi embora. Tem que honrar ele, porque se você não tivesse um pedacinho dele, você não estaria aqui. Então, gente, é a gente ter esse olhar de humildade. Tirar pouco o orgulho, que o orgulho não leva a nada. O orgulho, se você tiver orgulho de você, orgulho da tua história. Antes eu tinha os meus pais, gente, o meu pai, ele reforma sofá. E a minha mãe, eu tinha muita vergonha de falar, mas a minha mãe é recicladora. Mas agora eu tenho orgulho de falar que a minha mãe é recicladora, porque ela ajuda o meio ambiente. Então você tem que ter esse orgulho, não ter vergonha da tua família, da tua história, da tua infância. Porque se você não se liberar, se você não tirar esse trauma, a vida vai te tratar desse mesmo jeito. Felizmente é assim. O universo funciona assim, a vida funciona assim. Então, se você gostou dessa live, me segue aqui que eu falo muito, eu trabalho com terapias energéticas e trabalho com a psicoterapia, que é a constelação familiar, que é o sistema familiar. Tá bom? Grande abraço.